O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele mesmo perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que alegria, estamos novamente celebrando o dia do Senhor, não é mesmo? Nesse mês, o mês da Bíblia, mês em que podemos assim nos empenhar um pouco mais na escuta atenta da Palavra de Deus e meditarmos nessa beleza, nessa riqueza, nesse conteúdo que o próprio Cristo nos deixou. O Evangelho de hoje é um Evangelho tão bonito que começa com uma questão, uma pergunta ainda bastante presente nos dias de hoje. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Pergunta Jesus. Em outras palavras, o que estão falando de Jesus por aí? E se nós formos olhar um pouquinho, o que se fala de Jesus ainda hoje, nós encontramos realmente inúmeras interpretações. Alguns vão dizer que Jesus é um bom psicólogo, é um bom teólogo, é um bom amigo, um bom orador, um homem que fez o bem. Enfim, há títulos nesse sentido, de livros: Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior líder, Jesus, o maior não sei tal, e por aí vai. Tudo bem, pode até ter um certo sentido nisso tudo, mas assim ainda não é suficiente. O que dizem os homens não é o suficiente para definir quem é Jesus. E para isso o Senhor vem perguntar a nós, seus discípulos, assim como perguntou aos seus discípulos, e que lhe responderam: olha, alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou um dos profetas e tal. E para vós, pergunta Jesus, quem eu sou? Também a nós o Senhor dirige essa pergunta. E para ti, quem eu sou? Dirigindo do mesmo modo a pergunta, poderíamos dizer: que experiência tenho eu diante de Jesus? Como estou eu vivendo esse encontro? Porque afinal de contas eu só posso responder a essa pergunta se de fato eu estou caminhando na intimidade com Ele. É a convivência que vai gerando a resposta. Não há um manual, ainda que eu possa ler uma boa biografia de Jesus, ler uma literatura a respeito dele. No fundo, a experiência quem é Jesus para mim depende exclusivamente do meu trato de amor com Ele, do meu encontro, do meu tempo dedicado com Cristo, especialmente por meio da oração. E Pedro vai trazer uma resposta bastante bonita e necessária. Realmente é isso: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E essa é uma resposta de quem já estava fazendo experiência com Cristo, porém ainda insuficiente, porque o mesmo Pedro no Evangelho, a certa altura, vai cair em contradição, esquecendo de que os planos de Deus para o Cristo era justamente a sua paixão,
o sacrifício da sua vida em favor de todos nós. É por isso que Jesus vai repreender logo abaixo, né, depois que os proibiu, que não deveriam falar que ele era o Cristo, vai dizendo que esse Cristo deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores, e depois de morto, então, ressuscitar depois de 3 dias. E aí então Pedro, envolvido aqui num sentimento humano apenas, vai ao encontro de Cristo e diz: Deus te livre disso, Deus te livre de sofrer, Deus te livre de ter que carregar uma cruz, Deus te livre de padecer tal sofrimento. E a resposta de Jesus não foi muito agradável, né? Chamou dizendo: sai daqui, Satanás, é mal o que tu dizes, tu és uma pedra de tropeço para mim. E com isso, Jesus não está apenas dizendo para Pedro: olha, não é isso, mas está dizendo a nós também que o Cristo, a vida cristã que nós recebemos por Cristo, exige da nossa parte realmente carregar a cruz. Tanto que Jesus vai dizer logo depois no Evangelho: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que responde: tu és o Cristo, precisa ser capaz também de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Senão nós vamos apenas dizer palavras, né? Apenas gestos exteriores. E seguir a Cristo significa viver como ele viveu e, se preciso for, morrer como ele morreu. E é por isso que hoje pedimos especial graça para realmente saber responder mais do que com a voz, responder com a vida a essa pergunta: quem é Cristo? Como estou eu seguindo a Cristo? Por onde tenho trilhado eu a minha vida? Se realmente tenho vivido uma vida realmente cristã, capaz de carregar a cruz? E São Paulo, São Tiago, na segunda leitura deste final de semana, vai justamente lembrar: essa fé que eu tenho em Cristo, ela exige obras. A fé sem obras, ela é morta, ela torna-se insípida. De modo que essa experiência em Cristo que vou fazendo por meio da oração, vai me levando a ter obras, atos. E assim então, pelos atos, vou carregando a cruz, vou me configurando a Cristo, realmente com Ele caminhando. E é por isso que então a experiência cristã, ela pode ser uma experiência sim, pessoal, mas nunca é uma experiência egoísta. A experiência de fé, a experiência de quem é Cristo na minha vida, cada um vai ter uma experiência individual, é verdade, pessoal, né? Íntima. Agora isso me leva aos atos concretos, me leva à comunidade, como São Tiago vai deixar tão claro na sua carta, realmente estejam à disposição de trabalhar para que essa fé realmente se transforme em boas obras. Vamos, pois, pedir ao Senhor nesse dia que também nós possamos gerar vida espiritual, ter experiência cristã, mais do que responder com palavras, como dizia, responder com a vida. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que deste a vida por mim. Eu quero, Jesus, também dar a minha vida por ti, pelos meus, ofertar tudo o que sou, tudo o que tenho e, se preciso for, carregar a cruz por amor a ti. Dá-me essa graça e que eu possa, sim, testemunhando com paciência, com bondade, testemunhar, pois, o sentido da vida cristã, seja na alegria, seja também nas dificuldades, por ali passar com Cristo, carregar a sua cruz. Que tenhas um excelente domingo, que Deus possa te proteger e abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.